graça e a paz, meus amados. Tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para a ministração hoje da lição número 12. Estamos bem pertinho de encerrar essa revista maravilhosa aqui, ó, que tem por tema central a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Estamos na lição 12, a conduta do crente em relação à família. Lembrando que essa revista ela foi baseada na carta de Paulo aos Efésios, né? Uma carta com 6 capítulos e que hoje o tema é este, a família do crente, não é? Desde já nós atentamos para que tudo que for mencionado hoje aqui, tudo que for instruído, que for citado aqui, ele tem que tomar por base, ó, esses dois princípios aqui, ó, Jesus Cristo e depois o amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos adentrar a temáticas polêmicas que vão remeter esposos, esposas, filhos, a rever posturas, tá certo? E se isso não estiver, de fato, baseado num princípio de arrependimento, de nova vida, de reconstrução, arrependimento eu já falei, e o amor, né? Como princípio basilar, o amor de Deus, tá certo? Então, todas essas reflexões, essas abordagens, elas não passarão de mero discurso. E eu, como esposo, não estou aquém dessa lição, né, a qual tenho e estou aprendendo mais e mais. E isso faz parte, sim, da conduta do crente. É um caminhar a cada dia. E a gente precisa, de fato, para se buscar essa perfeição que o próprio Cristo pregou em vida e depois deixou mencionado através da revelação do Espírito Santo aos seus apóstolos e discípulos, não é? Então, isso nos faz todos os dias refletirmos sobre a nossa prática cristã. Ignorância minha e sua seria achar que depois de tanto tempo no Evangelho, não precisaríamos nos preocupar com alguns princípios. E é por isso que muitos que estão aí há tantos anos, tá certo? Têm suas vidas escandalizadas por traição, ou por maus tratos, tá entendendo? E por quê? Porque faltou, de fato, a aplicação das leis, né? Das leis, das normas, das orientações que foram deixadas e escritas na Bíblia. É bem importante para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, que possa fazer uma leitura nos capítulos anteriores dessa carta. Hoje, especificamente, adentraremos ao capítulo 5 e o início do capítulo 6, do último capítulo. O restante do capítulo 6 será instruído, né? Será mencionado na última lição, a lição de número 13. E também há uma possibilidade de você rever as aulas, né, que foram ministradas durante esse trimestre aqui nos vídeos que estão salvos aqui no nosso canal. Amém? Então, desde já, nós assim como nós mencionamos no início, né, já desta ministração, nós precisamos estar cada vez mais parecidos com Cristo. Inclusive, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Não é possível eu ou você, aplicarmos, adotarmos ou tornarmos hábito essas instruções se de fato nós não estivermos preocupados, ou então buscarmos ou objetivarmos a figura de Cristo. O que é que Cristo, como é que Cristo resolveria essa situação? Como é que eu, sendo um antigo pecador, um gentio que estava
à margem do plano de salvação e hoje, pela misericórdia e pela sua graça, hoje eu posso estar nessa condição de salvação. O que é que eu devo fazer? Quais são as práticas que eu devo aplicar? Práticas de novo homem, práticas de um homem arrependido de fato, práticas de uma pessoa que adotou uma nova vida, não é? Precisa fazer para que esta parte das Escrituras que estão no capítulo 5, elas possam ser, de fato, aplicadas, não é? Esteja, de fato, em concordância à luz das Escrituras. Amém? Então, é o que nós vamos relatar durante toda a ministração dessa lição. Não é? Eu só digo assim, antes de fato iniciarmos a lição, que quando eu deixo de ter Cristo, eu até anotei isso aqui, quando eu deixo de ter Cristo como exemplo e resolver as coisas, e deixo, né, de resolver as coisas como ele, por exemplo, faria, eu corro o risco de me espelhar em alguém, né, que mesmo muito esforçado no cumprimento dos propósitos desta escritura, né, das escrituras sagradas, essa pessoa foi homem e mulher, como nós somos, né, sujeitos ao pecado, claro. O único que não pecou foi Jesus. Eu posso ter uma admiração pela fé, né, de uma pessoa, né, por como essa pessoa tem demonstrado de fato uma mudança de vida. Mas eu não posso tomar aquela pessoa como o meu exemplo, como o meu espelho mesmo, como a minha referência. A minha referência tem que ser Jesus Cristo. Nem Paulo, nem Pedro, nem a mãe do próprio Jesus podem ser esta referência. Foram pessoas abençoadas, foram pessoas que buscaram, foram pessoas santas que atenderam, não é, o que o próprio Jesus em vida anunciou, e depois os outros que, mesmo depois de Cristo ter sido morto e ressuscitado e ter deixado o Espírito Santo, continuaram a disseminar a sua palavra, essa palavra libertadora, essa palavra transformadora e essa palavra que converge para o próprio Cristo. Essa palavra não converge para outra pessoa, para outras divindades. Essa palavra ela converge para o próprio Cristo. Amém? Então, tudo o que for mencionado, mais uma vez eu repeti, tudo o que for mencionado aqui na lição, se você não fizer um entendimento, né, se você não fizer uma ponte, que nós estamos nos referindo a transformações causadas por um arrependimento, por um plano de salvação em Jesus Cristo, e tendo como princípio basilar o amor de Deus, que é infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Nós até falávamos nas lições anteriores que o amor de Deus, aqui na Terra, a gente tem como um grande amor o amor de uma mãe. Mas o amor de Deus é infinitamente maior do que, por exemplo, um amor de uma mãe por um filho. Então nós temos que, de fato, pensar nessas situações, nessas condições que serão apresentadas, que de fato nos tirarão de uma zona de conforto, para aplicarmos com orientação, com embasamento, com justificação, nessas duas situações. Primeiro, no amor de Deus, que se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos o envio do Filho Jesus. E o Deus só enviou Jesus por amor ainda ao povo. Então, se não tivermos o amor de Deus como princípio basilar, e depois a crença e a fé, né, nesse Jesus Cristo, que deu a vida por nós, né, que nos colocou numa posição de salvação, que, lembrando, nós não estávamos eleitos como povo salvo, era apenas o povo judeu. Não existia catolicismo, não existia o protestantismo, nenhum desses tipos, nenhum dessas pessoas que hoje estão numa dessas religiões que professam Cristo como Salvador, estavam no plano de salvação, não. É só olhar as lições anteriores ou os vídeos anteriores ou olhar aqui na própria Bíblia.
no livro de Efésios, quando Paulo vai pregar aos gentios daquela cidade. Amém? Mas vamos começar a nossa aula. Já se passaram 10 minutos. Ela é, como eu disse, ela vai trazer alguns temas polêmicos. Amém? Então, nós precisamos nos ater ao que a palavra nos revela. Amém? Então, nós temos aqui, desde já, a tela de apresentação, né? Desde já para agradecer a EBD Panorama pela disponibilização dos slides na internet para que os professores de escola dominical pudessem, né, baixar e utilizá-la na ministração das lições, né? Porque eu já venho utilizando esses materiais aí com uma frequência semana a semana. Amém? Nós temos aí a capa da nossa lição 12, para quem não tem a revista. Lembrando que ainda estamos aguardando orientações da nossa igreja e da própria CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sobre a próxima revista, porque em decorrência da pandemia ainda não se sabe se as igrejas vão adotar, vamos dizer assim, vão repetir uma revista de um trimestre anterior, ou se vai existir uma revisão, como se fosse uma edição especial em decorrência da pandemia. Mas não se preocupem que mesmo assim nós vamos continuar ministrando as nossas lições. Amém? Então, o que nós veremos nessa lição de Efésios, né, que aborda o capítulo 5 e 6 de Efésios? Então, ele pergunta aqui, qual é a conduta requerida por Deus para a família cristã? Faltou até o ponto de interrogação aí no slide. Ele faz uma pergunta, qual é a conduta requerida por Deus para a família cristã? Então, a gente precisa contextualizar que Paulo pregou essa palavra através da carta àquele povo, né? Como eu falei, um povo que estava à margem, que não sabia que poderia estar salvo, mas se arrependessem, né, e crescem que Jesus estavam dentro do plano de salvação, dentro desta nova humanidade, deste novo povo salvo, não é? E Paulo, dentro dos seus capítulos, veio instruindo, falando do amor, falando da necessidade da oração, de uma aproximação, de uma intimidade maior com o Espírito Santo, não é? Veio falar no capítulo anterior do amor maior, né, de Deus, e agora ele vem falar exatamente da família, não é? Na carta não contextualiza de fato como seriam as famílias desses gentios, tá certo? Mas se a gente aqui fizer uma conjectura, né, conjecturar que nem sempre, nem todas as famílias tiveram ou foram alcançadas marido e mulher no mesmo tempo, né, pelas palavras, pela pregação de Paulo, e que provavelmente um ou outro, provavelmente o homem, né, ele tenha sido alcançado primeiro e depois pelo seu testemunho, não é? Por ter ouvido as palavras que estão nessa lição e que fazem parte da carta, não é? Ter conseguido a salvação da sua esposa por conta da sua conduta, né? Isso aí nós não temos, né? Não está escrito na Bíblia, mas é uma coisa que a gente precisa tentar entender como é que se deu, né, esse contato, essa disseminação da palavra para dentro das famílias já constituídas. Até porque já existiam famílias constituídas lá em Éfeso, famílias de gentios, famílias de pessoas que estavam à margem do plano de salvação. Não é verdade? Então ele diz aqui, continua dizendo no slide, que nosso assunto é família, a principal instituição planejada por Deus. Se nós lembrarmos, antes do pecado de Adão, não é? Antes do pecado de Adão e Eva, Deus tinha sim esse plano de família instituído que, vamos dizer assim, todas as distorções em relação a poder, né? Quem tem poder, o homem é quem manda, a mulher que obedece,
aí vem feminismo mais recentemente. Não, nada disso existia, porque o plano inicial, antes do pecado, era um plano de harmonia, de família de fato harmoniosa, tendo seus filhos, cada um com suas obrigações, mas nenhum maior do que o outro, nenhum superior ao outro, não é? Infelizmente, por conta do pecado, e aí teria que se fazer um resgate histórico para chegar até a época em que o próprio Paulo escreveu a carta. A gente sabe que o pecado aí ele veio se multiplicando durante gerações e gerações, né? O pontapé inicial foi dado lá no início, quando o próprio homem, infelizmente, desobedeceu a Deus, né? E abriu os olhos, como se diz. Abriu os olhos e começou aí a tentar viver de acordo com as suas vontades ou com os seus achismos. Mas isso não cabe para aqui hoje, é outro tema muito profundo que caberia só ele por si uma ministração, uma lição. Amém? Mas vamos dar prosseguimento à nossa aula. Nós temos aqui, nunca se esqueça, o padrão moral e espiritual da família deve estar fundamentada na Bíblia. Se não estiver fundamentada na Bíblia, amém? Se eu não tiver, de fato, o reconhecimento, o temor também, né? Se eu não tiver primeiro o reconhecimento, o temor, né? Atestar que a minha salvação ela depende de uma caminhada até o dia da volta do Senhor, ou até o dia em que eu, vamos dizer assim, esteja mortificado nesse corpo físico, então todo dia eu preciso caminhar, eu preciso marchar, eu preciso mudar, eu preciso retirar alguma coisa, eu preciso me arrepender. Então, da mesma forma, a instituição familiar, ela é formada, ela é bombardeada por situações externas também. Ela é bombardeada por situações externas, né? Até a lição passada se falava do indivíduo como um ser único, no sentido de apenas ele dar o pontapé inicial para o arrependimento, para a busca, mas agora, quando você fala de família, você passa a se referir a mais de uma pessoa, a você e no mínimo a sua esposa, ainda que não tenham filhos. E esses dois, na palavra diz que agora eles passam a ser uma só carne. Tudo bem, mas é isso que eu estou falando. Uma coisa era ser uma só carne e os dois estarem em um só pensamento, se nós não tivéssemos tido lá o pecado de Adão. Seriam pessoas diferentes, com o mesmo objetivo, com ideais, né? Com, como é que se diz assim, planos iguais, projetos iguais. E nessa condição de institucionalização da família, através do homem e da mulher, monogâmico, como ele fala, como ele vai falar na lição, monogâmico, hétero, não é? Indissolúvel. Uma vez casado, casado para sempre, até que a morte os separe. Então, trata-se de duas pessoas diferentes. Imagine quando são pessoas, um foi alcançado e o outro ainda não foi alcançado pela graça de Jesus. Né? Então, o desafio é muito grande, muito grande. Mas aí é onde vai entrar. A gente vai pagar um preço e os primeiros a serem cobrados, quando a gente entrar aqui no ponto 1, que são os esposos, aí você vai ver se você e eu já estivermos alcançados pela graça, sabendo que precisamos de fato fazer algo para sermos provados e aprovados por Cristo, essa lição de fato vai falar no profundo conosco. Mas vamos dar prosseguimento. Então, a leitura bíblica está lá em Efésios, capítulo 5, ela inicia no capítulo 5, os versículos 21 ao 33, e diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o versículo forte que vai ser mais detalhado lá durante a lição. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne, numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aí vem para Efésios 6, já no capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 5, 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, apenas com uma mulher ou com um marido, no caso dela, heterossexual, ou seja, marido e mulher, e indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Dele de quem? De Deus. Amém? Os objetivos, o geral, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã, relacionamento harmonioso. Ele nem fala aqui relacionamento perfeito, tá certo? Da mesma forma que nós devemos buscar a santidade, a perfeição, mas provavelmente nunca chegaremos a esse patamar, mas é o nosso objetivo. Do mesmo jeito aqui para a família, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos são 3 e diz: o primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Precisa entender na Bíblia o que de fato é nossa obrigação enquanto marido. O 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E 3, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Amém? Então ele traz aqui já no slide de introdução, né? Ele diz que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio. Aí, como nós vimos lá na Verdade Prática, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Ele ainda diz assim, ó, a família é a principal instituição planejada por Deus. A principal das instituições que foram planejadas por Deus, a família é ela, né, a principal.
O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, ou seja, a família também tem que dar o seu testemunho aos outros, à sociedade, àqueles que precisam ainda alcançar a salvação. Amém? Fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Numa quebra de braço, o que ele está dizendo aqui, que ainda haja uma quebra de braço, numa família de marido e mulher que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, já se arrependeram, já deram o primeiro passo, mas essa guerra, né, essa queda de braço, ela não pode ter vencedores e vencidos. Por mais que ainda um braço, né, um esteja próximo a querer ganhar essa batalha, mas no fundo, quem vai ganhar essa batalha é o empate. O que é o empate? Seria os dois chegarem a um consenso, segundo o que diz, né? Como ele diz aqui, fundamentado na palavra. Quem é que precisa ceder, quem é que precisa rever, tá certo? Em prol da harmonia, em prol daquilo, em prol também da salvação. Amém? Porque eu não posso abrir mão da minha família. Eu não posso abrir mão da minha família, ainda que esteja tudo assim, ó. Tudo, como se diz, muito louco, tudo muito sem, né? Sem rumo, como a gente diz. Mas a gente não pode abrir mão da família. É muito fácil chegar aqui e dar um testemunho de uma realidade, né? Não, de uma situação que de fato não é a realidade. Não é possível. Não, na verdade, não solidifica aquilo que eu estou tentando aplicar na minha vida. Não é o meu testemunho, são palavras ao vento, são palavras soltas. E como é que os outros que precisam ser alcançados com o poder transformador vão, de fato, atestar a verificação de transformação na vida de um casal, por exemplo, como o meu e da minha esposa, que eu tinha como um cachaceiro, que bebia cachaça todo dia, vivia jogado aí nos bares. Bom, não precisa nem tanto detalhar. Então, essa transformação, essas condutas, o dia a dia, dos desafios, tem desafio aí de pandemia, quantos casais aí que não estão há praticamente 3 meses juntos, muitas vezes se viam apenas de noite, cada um quando ia trabalhar e voltava à noite para jantar e dormir. E hoje, quer dizer, são 3 meses ininterruptos, 24 horas por dia, e parece que as diferenças começaram a aflorar. A tolerância também parece que ela começou a diminuir e está aí já nos jornais os altos índices de separação de muitos casais, inclusive os casais cristãos, que não aplicaram, aí vem a lição passada, a humildade, mansidão e longanimidade. Por isso que eu disse que nós somos diariamente provados. É fácil ser humilde, manso e longânimo com os de fora e com os de dentro. Eu estou falando isso, mas eu estou passando por isso. Não há de se negar, e seria hipocrisia da minha parte estar pregando uma palavra, né, até como forma de dar uma realidade para vocês do que de fato a palavra ela precisa ser, né? Nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Não é fácil? Não é, mas temos que fazer. Eu não posso escutar, saber o que é certo e nem tentar. Nem tentar. Eu aqui vou pecar por omissão. E como é que eu vou querer as bênçãos que já estão preparadas, né, para aqueles que de fato perseverarem até o fim,
se eu não estou tentando, se eu não estou nem tentando dar um primeiro passo? Amém? Lembrando que o Senhor também diz que nós não seremos provados, né, mais do que nós podemos suportar. Então, toda situação que eu e que você esteja passando, tá certo? É tolerável sim e é possível de ser passada para ser aprovada. Então, todas as vezes que chega uma situação complicada na minha vida, eu penso logo nisso. Se eu tenho certeza da minha salvação, se eu tenho certeza que Jesus Cristo é na minha vida, se eu tenho certeza que o Senhor não deixará faltar o pão, a vestimenta, então eu tenho que acreditar, eu tenho que crer e tenho que dar veracidade naquilo que eu ouvi, que li, que ele diz que eu não serei provado além das minhas forças. Amém? É paciência, oração, louvar, para que o Espírito Santo ainda se faça mais presente dentro de nós, para não agirmos na carne, como os loucos, né? Como os loucos que éramos. Tá certo? Vamos voltar para a lição. Ainda na introdução, ele diz que no modelo divino, os membros da família são iguais, porém, claro, cada um desempenha papéis diferentes. Amém? Papéis diferentes. Não são, e esses papéis aqui não são papéis, não, ele é porque ele trabalha fora, que ele é o bambambam, que ele deve ser visto, né, porque a mulher só trabalha em casa, né, porque os filhos só fazem estudar. Não se trata de comparar profissões, não. Ele fala aqui de funções, essas funções que estão descritas na Bíblia, elas são ainda superiores, elas são superiores a uma questão mínima que é de profissão. Porque ele é médico, porque ela é doméstica, porque ele é estudante. Não, não é isso não. A Bíblia não está falando de profissões, não, está falando de funções. Qual a função que o marido tem dentro da instituição familiar? Qual é a função que a esposa tem dentro da instituição familiar designada por Deus? Qual a função dos filhos, que tem os filhos também têm funções para serem desempenhadas dentro da instituição familiar. Nós estamos falando de funções, não estamos falando aqui de profissões, não. Ok? Vamos adiantar. Então, nós temos aqui no capítulo, já no primeiro tópico, né, que é a conduta do crente como marido. Ele diz que em Efésios 5, Paulo, né, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva o matrimônio, que ele está se referindo, ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo, né, porque ele vai dizer que o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Né? Então ele aqui está comparando o marido a Cristo e a esposa à igreja, a qual Cristo morre de ciúme, né? Zela. Por isso que ele faz de tudo, é longânimo. Né? A gente está no período da graça por conta disso, porque Cristo quer arrebatar sim a sua igreja. A igreja lavada, como diz aqui no tema central, lavada com o seu sangue e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, da mesma forma que o marido está comparado a Cristo como cabeça, né, a esposa como corpo está comparada à igreja. Ele diz que estudaremos a analogia do marido agora, de fato, neste tópico, né? Então, pode haver muita desunião e atritos no casamento quando? Aí, o que está mostrando aí que vocês já estão verificando, é isso que eu estou dizendo. Quando aparece isso aí, é porque isso aqui, ó, isso e isso aqui já foram esquecidos. Esses dois aqui, por isso que eu insisti e vou deixar até o final da administração e sempre que for possível remeter, né, a minha tela para mostrar eles dois, esses dois princípios, essas duas situações sine qua non, né? Para você ver que se não for com essas duas aqui, é isso que vai desencadear. O marido, na primeira imagem, aí, na primeira figura, na primeira ilustração, diz que o marido tenta tirar proveito do seu papel. Já que ele é o cabeça, tá aí com o chicote, o marido ditador.
Ser líder da família é tornar a esposa um capacho. Já na segunda ilustração, é outra situação que pode acontecer, e a esposa tenta minar o seu marido. Né? Ela tenta tirar, o que a Bíblia diz, o marido como cabeça, né? Nessa função. Estamos falando de profissão. Lembrando, não estamos falando de profissão. Estamos falando de função. Aí ele coloca mais embaixo da história da esposa como, de fato, dominadora. A esposa deve reconhecer a liderança do marido. Amém? Aí vem, ponto 1, a conduta do crente como marido. O subtópico 1, o papel do marido como líder da família. Então ele diz que nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Aí dá essa citação aqui em João, capítulo 13, 34 e 35, que eu vi aqui para vocês e vou ler aqui, ó, que diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aí a gente volta para o slide e vê a balança. Nem eu posso ter amor demais pela minha esposa, nem ela mais do que a mim. Não é? Tem que ser recíproco, amor recíproco, certo? E aí vem a história do amor de Deus, o amor que supera toda e qualquer, vamos dizer assim, qualquer nível ou índice que venha a ser colocado como comparativo. Não dá para se mensurar, não se dá para se mensurar o amor de Deus, e é esse amor que deve estar em nossos corações, o amor que suporta tudo, né? Que releva as situações. E por quê? Porque pelo amor a gente releva sabendo que Deus, Jesus Cristo, vai tomar providência nas nossas causas. Mas o que eu preciso fazer, o que eu preciso cumprir aqui, como um homem, como uma mulher de Deus, no caso do tópico 1 é como marido, já que está se referindo especificamente no primeiro tópico ao marido, ele precisa relevar todas as situações e demonstrar esse amor de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Aí ainda tem aqui que o papel do marido, o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Claro, quem não tem, né, quem não vive, né, esse plano de salvação, quem não vive o Evangelho de Cristo, quem não vive o cristianismo, as palavras que Cristo deixou, na própria Bíblia está dizendo que é loucura. Então, na hora que eu apresento uma lição dessa, na hora que alguém lê uma carta dessa, né, a carta de Paulo, alguém que não é cristão, ele vai dizer: isso é conversa, rapaz, isso é para instituir poder, para enaltecer, para salvaguardar o poder do homem e a gente continuar sendo marginalizada, inferiorizada, tá certo? Então é por isso que eu falei. Ainda que no caso do ponto 1, como é o esposo, se sua esposa não for convertida, ainda não seja cristã, praticante de fato, como se diz a história, você vai ter que ter paciência. Vai ter paciência, porque essa queda de braço, aí voltando para a história da queda de braço, como ela não tem esse entendimento, ela sempre vai lutar para que a sua mão, ela bata na mesa, você perca. Você perca a guerra de braço, a queda de braço. Tá certo? Então vamos voltar para aqui, ó. Aí ele ainda se referindo a esse modelo, diz que uma coisa é as mulheres, né? É a luta das mulheres pelos direitos civis. Uma coisa, elas lutarem pelos direitos civis. Outra coisa é o movimento feminista radical, que está transformando as mulheres em cópias abomináveis de homens. Não está nem dizendo que é cópia de homem, não. Há cópias abomináveis de homens. E esses homens abomináveis não são homens que têm o perfil de salvação em Cristo, não. Eu achei muito show, né, o que eles colocaram aí
nessa ilustração do slide é isso, porque nem eu mesmo, eu posso ser abominável, não. E o que os movimentos feministas estão fazendo é isso, é multiplicar essa mulher em cópias abomináveis dos homens. Existem homens abomináveis aí no mundo? Existem sim, existem sim. Homens ainda que não foram transformados, não é? E aí não adianta nem falar. Enquanto eles não forem alcançados, não entenderem que precisam de fato mudar de vida, né? Vão continuar aí subjugando as esposas. E eu estava lembrando aqui agora, porque eu sei, claro que não vou falar aqui por uma questão ética, mas muitos que se dizem cristãos que estão dentro das igreja católica e igreja evangélica, tá certo? Que continuam desejando mulher dos outros, né? Subjugando as mulheres, não é? É complicado, toca muito na nossa ferida, tá certo? Na nossa ferida de homem enquanto homem mudado, homem transformado. Ele ainda diz assim, a mulher pode conquistar seu valor sem se masculinizar e mudar sua natureza. Amém? Vamos adiantar, nós já estamos com 41 minutos de aula. O subtópico 2, o amor como elemento primordial, ainda dentro do tópico da conduta do crente como marido. Então ele mostra aqui que o marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Quando eu li isso, aí vem exatamente a reflexão, né, da cobrança e do entendimento. Cristo amou a igreja. Como foi o amor de Cristo pela igreja? Se ele não deu até a sua própria vida por esta igreja, né, transformada, essa igreja que agrega novas raças, né, novas línguas, são novas pessoas, não é só os judeus como era assim no Antigo Testamento. Então, como foi esse amor? Como é que Cristo amou a igreja? Me digam aí. Claro que vocês não vão ter como me dar o feedback, mas pensem bem, como foi a forma que Cristo amou a igreja? Então, dessa mesma forma, é a forma como os maridos devem amar suas esposas. É difícil? É, mas ele diz que nós temos que amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, meu irmão, é muita graça, é viver nos pés do Senhor Jesus. É isso mesmo, é por isso mesmo que ele fala que a gente tem que buscar ele todo dia. Não é só por essa situação, dessa lição da questão da instituição familiar, não. É de uma forma geral, por isso que nós não temos condição de, a cada dia que é nos dado a condição de vida, né, nos abstermos de estarmos na presença dele. Não tem como. Eu, pelo menos, não consigo ver, eu não tenho condição de gerir, por exemplo, a minha família, a minha profissão, as minhas atividades, tá certo? Se Jesus Cristo, claro, com o Espírito Santo que ele deixou, ele disse que nós não estávamos órfãos depois da sua partida, né? Órfãos, saiu ossos aí, mas são órfãos, não é? Ele deixou o Espírito Santo e ele é quem nos advoga. Eu preciso recorrer ao meu advogado sempre que eu preciso. Ao Espírito Santo não, com o Espírito Santo eu creio e faço tudo para que o Espírito Santo continue habitando em mim, já que sou templo e morada dele. Mas o meu advogado, que é Cristo, eu tenho que buscar a orientação do advogado. Quando você tem uma causa na justiça, o que é que você faz? Você não vai procurar advogado para lhe dar orientação? A palavra diz que o Jesus Cristo é o nosso advogado, junto ao Pai, né, que é o juiz. Amém? Então, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Eu, pelo menos, não fui alcançado nenhuma vez que ninguém botou um revólver na minha cabeça dizendo que eu precisava aceitar Jesus, não. Com você foi assim? Pelo contrário, eu acho que a maioria das pessoas, se não todas, foram alcançadas pela misericórdia
E o amor de Cristo, muitas vezes, refletido em alguém que foi que chegou, lhe deu a mão, dizer o que é que você está passando, mesmo sem lhe conhecer. Eu preciso te dizer alguma coisa, eu preciso te dizer isso que Jesus Cristo, né, que o Espírito Santo está mandando. É dessa forma, é pelo amor. Que eu saiba é assim, foi assim. O subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido, né, deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Tá certo? Então ele até faz a comparação do corpo também. Ó. Toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Então, não estou falando aqui do pessoal que gosta de ir para a academia aí, para estar malhando e fica se olhando no espelho. Não é essa comparação que ele está dizendo aqui, não. Mas, se nós valorizamos a vida aqui ainda em terra mesmo, é essa que eu estou me referindo, essa vida aqui na terra, nós cuidamos o que? Da nossa saúde mental, física e espiritual. E é dessa mesma forma que ele compara aqui que uma pessoa de sã consciência, ela faz tudo para manter isso em equilíbrio. E o homem, o marido, tem por obrigação também proporcionar esse nível de equilíbrio para com a sua esposa. Amém? Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular. Amém? Vamos adiantar. A síntese desse tópico diz que ao marido Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, que é altruísmo, ausência de egoísmo. Ele fala até aqui da história do amor ágape, né? Que expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isto que o agapao, né, que é a palavra grega, implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Amém? Aí aqui, só para finalizar, já que lemos até a síntese desse tópico, parece num dado momento, até porque nós lemos, que é aquela balança que nós vimos até no slide anterior, que o homem vai ceder tanto que a balança vai pender, como a gente diz aqui no Nordeste, vai pender para um lado. É como se tivesse a história de vencedor e vencido. Nesse caso aqui, é como se o homem fosse vencido, porque ele tem que abrir mão dos seus próprios desejos, né, egoístas, para ser com a esposa. Aí parece, até a leitura, até esse momento, que a esposa estaria, né, num patamar de vencedor. Mas aí nós vamos iniciar agora o tópico 2, que aí vem a conduta da crente como esposa. Vamos ver aqui o subtópico 1, o conceito de submissão cristã. Não é submissão do mundo, não. Submissão cristã. As Escrituras ensinam que a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Aí, sujeição das esposas aos seus maridos deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Olha aí, também puxa as orelhas das esposas de um lado, não é? Porque assim como a igreja aí, levando em consideração que sou eu, você, que somos a igreja, essa igreja de Cristo, nós estamos, né, construídos
com base na pedra angular que é o próprio Cristo, né, e ele é o cabeça, então nós estamos sujeitos, né, precisamos estar sujeitos a todas as suas determinações e orientações que já foram deixadas nas Escrituras Sagradas. Assim, também a esposa deve, não digo acatar, que aí o verbo acatar parece muito também uma coisa de poder, mas deve entender que se seu esposo ele está orientado, né, com base no que o Espírito Santo tem revelado, né, que tem posto no seu coração, então, naquele momento, né, ainda que haja divergência, mas naquele momento, aquilo que foi resolvido para ser feito precisa ser acatado. Amém? Então, o ponto 2 diz sujeição dos filhos aos seus pais. E o 3, sujeição dos servos aos seus senhores. Vamos mais para frente. Ele diz que aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é uma sujeição voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Se tiver em harmonia, se a balança estiver equilibrada, a questão da sujeição, da submissão, não é essa sujeição, essa submissão irracional, mas é só, de fato, acatar de coração, e Deus está vendo, e ela também, numa situação, numa posição de mulher sábia, está orando, continua incessantemente orando pelo seu marido, né, para que de fato ele continue conduzindo as situações, né, as dificuldades, os desafios da vida de uma forma equilibrada, de uma forma baseada de fato no que Deus quer para as nossas vidas. Submissão no casamento é o chamado de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido e assim ajudá-lo a exercer essa liderança. Olha aí, ajudá-lo a exercer essa liderança de acordo com seus dons. Olha, falando os dons aí, tá vendo? John Piper foi quem citou isso aí no slide, né? Mas olha aí, falando de dons. A gente tá falando de equilíbrio, não tá falando em luta, não. Luta, briga de poder, não. Briga por uma situação de ascensão mais do que o outro, não. Lembrando da balança e lembrando desses dois princípios. Jesus Cristo e o amor de Deus. Como Jesus Cristo, como é que eu resolvo essa situação a partir do que Jesus deixou para mim como orientação e depois como é que eu vou aplicar essas orientações, por vezes ou de imediato difíceis, mas eu preciso saber que maior do que isso está a referência do princípio basilar, que é o amor de Deus. Subtópico 2, a condição da mulher cristã. Aí ele vai apresentar, ó, bem interessante. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da prosperidade de um homem. Aí, bom, essa citação eu vou dizer rápido, porque a nossa aula também já está um tanto prolongada, mas na cultura judaica, lembrando que antes de Cristo, quem era o povo que estava no plano de salvação de Deus? O povo judeu, mas a mulher era vista nessas condições como ocupava uma posição secundária, de fato mesmo, era declarado. Amém? Aí ele vem para aqui agora, ó. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas aí era como inferiores mesmo. E as esposas eram escravizadas. Amém? Judeus, gregos. Aí vem, olha que bonito. Jesus vem, unifica, diz que é um novo povo. Não está mais só salvo nem só o judeu, se o judeu não reconhecer Jesus Cristo. E agora o gentio que reconhecer Jesus Cristo está incutido nesse novo plano de salvação, nessa nova condição de mulher que é, ó, a condição da mulher cristã. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Está lá em Gálatas 3, 28. Deixa eu ler aqui para vocês. Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós
sois um em Cristo Jesus. É como diz aquela história, não há agora mais subserviência. Todos aqueles que reconheceram Jesus Cristo, esses são salvos, esses estão sendo vistos numa mesma condição, independente se é homem, independente se é mulher. Amém? Aí no slide, ó, ele menciona Áquila e Priscila, que foi um casal abençoado, e eu queria ler para vocês aqui o que eu pesquisei sobre Áquila e Priscila, que é um casal que pode ser, eu não digo referência, mas um modelo de casal que, baseados, né, no Evangelho de Cristo, né, eles de fato davam testemunho. Vocês vão ver aqui bem direitinho, deixa eu ler aqui o que é que está aqui. Ó. Ele diz aqui na história de Áquila, que diz aqui, ó, depois de terem sido expulsos de Roma, Áquila e Priscila migraram para a cidade de Corinto. Aí foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. Ali eles continuaram exercendo o trabalho de fabricação de tendas. E Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois Paulo também tinha esse mesmo ofício. Possivelmente, Áquila e Priscila tinham sido convertidos ao cristianismo nessa época. Aí a amizade entre Paulo e aquele casal se tornou muito forte. O vínculo entre eles era tão grande que, em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram suas vidas em favor do apóstolo. Olha mesmo que é um casal dentro de um mesmo objetivo, dentro de um mesmo entendimento. Quando Paulo partiu para Éfeso, em aproximadamente 52 depois de Cristo, Priscila e Áquila o acompanharam. O acompanhou, né? No caso aqui, acompanhou Paulo. O casal permaneceu naquela cidade por um período consideravelmente longo. Em Éfeso, Áquila e Priscila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas escrituras. Mas o conhecimento acerca de Jesus, né, o conhecimento de Apolo acerca de Jesus, ainda estava incompleto, porque ele conhecia Jesus apenas sobre o batismo ensinado por João Batista. Então, esse casal, ó, o casal lá, comungando do mesmo objetivo, né, fundamentados na mesma pedra angular, se propuseram a ensinar-lhe mais sobre o Senhor Jesus. Está lá em Atos 18, 24, 26. Aí olha o que eu queria somente, já que a nossa aula está muito já prolongada, eu só queria dizer aqui, ele conjectura, mas diz aqui, ó, a história ainda da questão da mulher. Ele diz aqui que Priscila é mencionada antes de Áquila. Priscila é frequentemente mencionada na Bíblia antes do seu marido. Olha mesmo, isso antes. Mulher como judia, numa posição secundária. Para os gregos, até escravizada. Aí olha aqui, ó. Priscila é frequentemente mencionada na Bíblia antes do seu marido Áquila. Isso não era algo muito comum, visto que normalmente o marido era mencionado antes da esposa. Muitas teorias têm sido sugeridas pelos estudiosos para explicar essa questão. As três principais tentam apontar a maior proeminência de Priscila em algum aspecto em relação a Áquila. A primeira delas sugere que Priscila possuía uma posição social na sociedade romana mais elevada que a de seu marido. Mas olha mesmo, olha a humildade. Se esse primeiro aspecto for o correto, vamos dizer assim, né, for o mais viável, mesmo numa condição social que ela tinha, mas quando se encontrou, né, com o Evangelho de salvação, com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, desceu do pedestal para viver, para equilibrar a balança. Ó. Já que eu quero casar e vou casar com esse homem que é mais simples do que eu, mas eu não preciso e nem vou ter arrogância e nem por isso vou passar nada na cara dele, nem vou dizer porque eu ganho mais do que ele, você tem que se calar porque eu que sustento a casa. Não é assim que muitas vezes acontece? A segunda teoria diz que talvez Priscila exercesse um papel de maior destaque na comunidade cristã, comparado à participação do marido. Com base nessa teoria, já foi até sujeito que Priscila e Áquila foram os autores da Epístola dos Hebreus, mas isso ainda não são situações oficiais, né? Outra vez, Priscila de novo. Mesmo assim, eu sou pastor, você não é ninguém, você é uma missionariazinha. Então, fique na sua, que quem manda aqui, quem sabe de tudo aqui em relação a Deus, em relação à salvação, sou eu. É assim? Não, continua sem equilíbrio na balança.
E a terceira teoria defende que Priscila é mencionada antes de Áquila por causa de sua suposta personalidade forte. Apesar dessa variedade de sugestão, todas elas não passam de meras especulações. O que se sabe realmente é que Priscila e Áquila eram muito conhecidos e amados entre os cristãos de sua época, por conta de sua hospitalidade, um casal equilibrado, um casal que tem o temor a Deus, ele, proporciona isso aí, por conta de sua hospitalidade e dedicação na obra do Senhor. Eles realmente foram importantes na expansão do Evangelho no primeiro século. Muito, muito, muito show. É uma história que, quando a gente lê aqui no Novo Testamento, principalmente os casados, precisam entender e, de fato, replicar toda essa condição que esses dois fizeram, proporcionaram e disseminaram, que eu digo assim, mostrou o brilhantismo de uma transformação, ainda que seja em uma dessas três aí, supostas conjecturas aí, teorias que foram mencionadas a respeito de Priscila, não importa. O que importa é que eles disseminaram o Evangelho, se mostraram como um casal equilibrado e hospedaram, propagaram a mensagem, o Evangelho do Senhor. Isso é o que importa. O subtópico 3, a reverência devida ao marido, ele fala que essa referência consiste em estima e respeito para com o marido. Para haver esse respeito ao marido, a mulher precisa ter, como se diz assim, ela ter, como é que chama? Não orgulho, orgulho no sentido de dizer assim, ela encheu o peito de dizer, tem orgulho de dizer assim, é meu marido. E o marido dizer, minha filha, eu sou assim por causa de você. Porque você me dá essa condição de eu ser essa pessoa maravilhosa que você diz que eu sou. Se eu sou essa pessoa maravilhosa, é porque você me deu condições para isso. Há muito relacionado essa questão a isso. Então, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, sem egoísmo. E isso capacita a esposa a ser recíproca ao marido. Se ela percebe que ele não é egoísta, ela terá tudo para também não ser egoísta nas questões dela, nas questões dela em relação à instituição familiar. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Amém? Oh, glória! Glória a Deus. A síntese do tópico 2 diz que a esposa, para a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Só para concluir, de fato, esse tópico 2, eu vi aqui uma passagem, precisava ler para vocês, que diz assim, essa postura da esposa, essa postura da esposa crente, é demonstrada quando ela apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Aí eu lembrei muito da questão dos pastores. Tem muito pastor aí passando por prova, viu, irmão? É verdade. Pastor por si só já tem uma lida, Claro, foi confiado aí por Deus pelo fato de que se ele foi conferido a essa situação é porque ele tem capacidade, mas é como se diz, a prova dele ainda aumenta se ela não tiver uma esposa que não lhe ajude. Aí diz aqui que significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza também a autoridade do seu marido. Ela precisa, de fato, o ajudar. Porque, especificamente aqui na situação dos pastores, tanto ele tem obrigações com o rebanho, a qual foi confiado, como também ele não pode deixar a sua casa, os seus, esposa e filhos, se desgarrarem. Aí, para isso que a esposa precisa também andar, por isso que voltando à balança, precisa estar bem equilibrada. Vamos para o ponto 3, para a gente não se estender tanto. Vem agora o ponto 3, é a conduta do crente como filho.
A responsabilidade dos pais, o subtópico 1 diz que os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Isso significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Quer dizer, instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem, entre o mal e o bem. Amém? Pois é, tem que ensinar os filhos, principalmente ainda quando estão, vamos dizer assim, na dependência, não só financeira, mas também na dependência civil, porque como é que a gente chama no termo do direito? Esqueci agora o termo do direito, né? Mas o pai é responsável, né, pelos atos do filho ainda, né, antes da maioridade, ou em algumas situações, salvo engano, daquela quando ele pede para se agora como se fosse assim, antecipar a maioridade, que tem outro termozinho que agora não lembro. Mas o interessante disso aí é dizer que enquanto ele estiver enquanto o filho estiver sob a tutela dos pais, o pai tem obrigação, enquanto homem de Deus, de instruir, admoestar o filho, né, diante daquilo que o Senhor quer que os pais ensinem, e guardá-lo dos perigos, né, do mundo em relação ao que esse filho cometer ou ser acometido em relação a prejuízos de natureza civil. Amém? Ainda no subtópico 1, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Aí está lá os critérios dessa educação estão na palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Provérbios 22:6 diz que educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Está lá isso em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Amém? Os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar, sem rigor excessivo, para não incitar a ira dos seus filhos. Educar os filhos no dia de hoje, de fato, não está sendo muito fácil frente ao bombardeio, né? Se pensarmos nas nossas gerações enquanto crianças, nós, por exemplo, não tínhamos, se falava em rede social, não se falava em celular, a disseminação, né, das informações, ela ainda era, em relação a hoje, que é imediata. Em poucos segundos você sabe o que aconteceu do outro lado do mundo, né? Então era bem mais lento. Então as situações aconteciam e não ganhavam uma proporção tão grande como hoje. Né? Para viralizar uma coisa hoje na internet, como é o termo que se utiliza, é assim, tá certo? Então, os nossos filhos têm sido, eu ainda não sou pai ainda, né? Não tenho filho, mas percebo que os filhos têm sido, sim, bombardeados. E o pai não pode deixar, porque é uma coisa que minha mãe me diz, é que assim, as coisas de ruim não acontecem de uma hora para outra. Muitas vezes as coisas vão sendo minadas, vai ganhando terreno, acontece, aí pronto. Quando vem acontecer, muitas vezes é a hora que o pai sabia de alguma coisa, né? Então é o que a palavra está dizendo aqui. Os pais não podem se ausentar ou se omitir desse acompanhamento, né, dos filhos, principalmente na orientação da forma como eles devem conduzir as suas vidas. Quando um dia ficar mais velho, inclusive vai falar aqui na revista, mais velho, maior de idade, e sair, né, debaixo da tutela dos pais, aí, se o próprio Deus deu o livre-arbítrio, então ele também faça a sua escolha. Muito embora o Senhor diz também na palavra que a verdade o filho já tem. Se ele quer viver, continuar vivendo
né, num mundo de engano, quer quebrar a cara, quer viver as suas próprias experiências e aventuras, problema dele, tá certo? Mas você como pai, você como mãe, fez a sua parte. A orientação foi dada, tá certo? E outra, mais na frente ele vai concluir essa lição aqui, vocês vão ver que o filho, né, que obedece o pai, que honra, né, a questão de honrar os pais, pai e mãe, independe de idade, se ele já saiu de casa ou não. Honrar pai e mãe até eles estarem vivos, é obrigação dos filhos. Mas vamos lá. Aí tá lá, voltou de novo para a balança. Ó. O pai, qual é a obrigação, vamos dizer assim, na educação dos filhos? Dar limite e ordem à mãe, acolhedora, aconchegante e compreensiva. Por isso que equilibra. Tá certo? Não é que ela vai desfazer o que o pai fez, mas é porque muitas vezes você é, como se diz, bate e alisa ao mesmo tempo para equilibrar, não é? Admoesta e depois vem, meu filho, você sabe que eu estou fazendo isso porque eu lhe amo, porque eu quero o bem para você, tal, e vai curar. É como aquele outro remédio que antigamente, quando botava na hora da ferida, ardia, mas a gente ia ter a certeza ali que ele faria o efeito, né, que mataria ali micróbios, germes, né, e sararia a ferida. Tá certo? É no equilíbrio, tá aí, ó, é no equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre a paternidade e a maternidade, que desenvolve plenamente a personalidade da criança. Se ele pega um pai que é mais duro e a mãe que dá tudo, por exemplo, para onde é que ele vai correr? O que é que ele vai aprender? Ah, não, deixa, quero conversar nem com meu pai, minha mãe me dá tudo mesmo, para não me ver chorando, para não sei o quê. Não é assim. Tá certo? Essa é a história do desenvolvimento de personalidade da criança. A criança precisa crescer, entendendo os limites, sabendo o que é certo, e aquilo que você e a esposa falam precisam ser vividos. Não é aquela história, faça o que eu digo, filho, mas não faça o que eu faço. Não adianta de nada. Tá certo? Vamos lá? Estamos chegando ao fim. Subtópico 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Efésios 6:1. A obediência devida, está ali o que eu falei, ó, a obediência devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. A obediência é devida enquanto estiver debaixo da sua casa, como dizia aqui meu pai, já dizia meu avô a ele também. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que me obedecer. Né? Já a honra é um dever para a vida toda. Amor, respeito e sustento. Vai chegar um momento em que os pais, né, aposentados, velhos, já cansados da vida, da labuta, né, vão precisar muito do apoio dos filhos, e os filhos têm por obrigação honrar, cuidar até o fim. Amém? Eu creio que agora é o terceiro subtópico, mandamento com promessa. Aí está aí. Os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla que é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O filho desobediente provavelmente vai cair na mão de bandido, né, vai cair nas mãos do que é errado e provavelmente vai correr o risco de ser morto. Eu esqueci agora um ditado que diz que quando o filho não obedece à mãe, ou vai ser preso ou vai ser morto. Né? Não obedece pai e mãe, ou vai cair nas mãos dos bandidos e da polícia, ser preso, ou vai morrer. Então, se ele morrer, como é que ele vai viver muito tempo sobre a terra? Então, por isso que as palavras, né, as palavras da Bíblia Sagrada são maravilhosas, porque é como que fosse uma consequência. Aquele que é bom e que vai honrar, que vai fazer tudo segundo a vontade do que diz e que está à luz das Escrituras, terá vida em segurança, vida em abundância e vida longa. Amém? A síntese do tópico 3. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e os filhos o dever de obedecer e honrá-los. Amém? Então, chegamos à conclusão da nossa lição. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa.
A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Amém? Então, desde já, eu quero agradecer, não é, o seu tempo destinado para a instrução, né, o tempo que você se deteve aí para aprender um pouco mais conosco e assim também nós aprendemos com vocês. Lembrando que na próxima final de semana estaremos ministrando a última lição dessa revista aqui, a Igreja Eleita, a lição número 13, que tem por tema a batalha espiritual e as armas do crente. Desde já, um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém.